Olá, eu vou começar essa aula sobre imóveis, tentando trazer uma boa notícia para donos de imóveis e investidores desse mercado. Bom, quando a gente analisa esse mercado, a gente lembra do ano de 2014, onde os imóveis tiveram uma alta bastante significativa, que foi acompanhada em 2015, e que já em 2016 e 2017 você teve uma queda ou uma manutenção do preço desses imóveis. O preço dos imóveis não mais subiu, e aí você tem toda uma discussão se era bolha, se não era no mercado brasileiro. Aquela valorização substancial observada desde 2012 ou desde 2011. Então você teve uma trajetória bastante positiva dos preços dos imóveis, e quando você vislumbra o BN 2016 e 2017 com a crise e uma queda conjunta do PIB na economia de 7,5% entre 2015 e 2016, e por que não falar em 2017, que o crescimento foi bastante diminuto. Ainda não saiu os dados, mas não deve passar de 1,5%. Então você tem uma configuração bastante perniciosa para esse mercado. E aí o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte, que os imóveis, eles têm o seu valor profundamente ligados aos juros. Então o valor de um imóvel é uma função de juros. Vou botar a renda da população, renda média, e obviamente a oferta de bens públicos que está em torno desse imóvel. Então vou botar a oferta de bens públicos. Como assim oferta de bens públicos? Segurança, itens de lazer, perto de praia, perto de escolas, ou seja, bens públicos que façam com que o acesso seja mais fácil a depender da localização do imóvel. E, obviamente, quando você fala do Brasil, a principal questão de bens públicos no Brasil, com certeza, é segurança. Então, os imóveis são tão ou mais valorizados na medida que a sua configuração, ou seja, se você pega dois imóveis idênticos, com a mesma metragem, mesmo ano, mesma planta, o imóvel que se situa num bairro mais seguro possui um valor maior. A relação, contudo, apesar da renda e oferta de bens públicos ser positiva, a relação de juros é extremamente negativa. Quanto maior os juros, menor o preço do imóvel. Isso aí se dá da seguinte forma. Quando você vai fazer uma formação de preços de um ativo que, de repente, foi utilizado como investimento, então, se você está comprando imóvel como investimento, o que você tem? Você paga um valor inicial, você paga o preço de um imóvel, vou chamar de F0, fluxo de caixa zero, bem negativo, e depois você tem o quê? Algumas entradas positivas mensais, chamadas de aluguéis. Então você recebe o aluguel. Esse aluguel geralmente é calculado percentual ao valor do imóvel, mas de qualquer forma, quando você vai tentar fazer essa conta, você vai calcular o VPL de imóvel, o que você deveria fazer? Ou simplesmente o valor presente, tá? Eu estou calculando o preço justo de um imóvel, e não o valor presente líquido, que se é justo deveria ser zero. Então vou tirar esse L aqui, vou calcular só o valor presente desse imóvel. Basta você somar os aluguéis e descontar da taxa de juros na medida que o tempo passa. Eu vou trabalhar com um aluguel constante e um aluguel anual. Então vamos supor que o seu imóvel gere um aluguel mensal de R$1.000. Bom, se o aluguel anual, você basta multiplicar por 12, então você tem um imóvel que te paga R$12.000. Então basta você fazer 12.000 vezes o somatório de 1 sobre 1 mais I elevado a T. Isso aqui é a forma de uma PG finita, tá ok? Ou que seja infinita, você chegaria nesse resultado aqui, ó, 12.000 vezes 1 mais I sobre I. Esse seria o valor justo de um imóvel.
E aí, se você está no ano de 2014, você vai lembrar que os juros eram 14,25%. Não, em 2015, perdão. Então, o valor de um imóvel em 2014, que gerava esse fluxo de caixa, era 12 mil, vezes 1,1425 sobre 0,1425. Isso vai dar como resultado R$ 96.210. Então, esse seria o valor justo de um imóvel a juros de 14,25. Percebe, então, que o valor de um imóvel é bem pequeno, né? Quando você compara com o seu valor justo, quanto que ele deveria custear para o adquirente do imóvel. Só que, geralmente, o imóvel ele custa um pouquinho acima desse montante. Mas se você olhar a configuração hoje, em termos de juros no Brasil, estamos no ano de 2018, a última meta da taxa Selic foi de 6,75. Então hoje, 2018, a última meta foi de 6,75. Então se você faz essa mesma conta, 12 mil vezes 1,0675 divididos por 0,675, isso vai dar R$189.777,78, indicando uma alta de mais ou menos 300% de alta. 300 não, né? Um pouquinho abaixo de 300. Deixa eu fazer essa conta direito. 189 contra 96. Ou seja, 196% de alta. Então você teve uma alta de preços, de valorização de 196%. Ou seja, quase dobrou o valor do seu imóvel quando você compara o mesmo fluxo de caixa com uma taxa de juros diferente. E é basicamente assim que funciona. Quando você está numa economia onde os juros sobem, o valor dos imóveis vai cair, e o contrário também é verdade. Essa relação você pode mensurar fazendo a sensibilidade da taxa de juros em relação aos imóveis. Então você vai fazer como que você mensura a sensibilidade? Você vai ter que fazer uma derivada, não tem jeito. Então vai ser A 1 mais I sobre I, mensurando a sensibilidade em termos dos juros, ou seja, isso aqui vai calcular para mim o que acontece com o valor presente de um imóvel quando os juros sobem. O que acontece com isso aqui? Então, juros subindo, esse A se mantém constante, isso aqui vai ficar 1 vezes I menos 1 mais I vezes 1 sobre I ao quadrado. Você vai cortar esse cara com esse cara, vai ser aluguel sobre I ao quadrado com sinal de menos na frente. Ou seja, juros subiu, o valor do imóvel ele cai numa tendência quadrática, ele cai bastante rápido até, com uma certa velocidade. E a mesma coisa se os juros cair, né? Então, se o juros sobe, o valor de um imóvel cai. E de outra forma, se os juros cai, o valor de um imóvel sobe, e sobe rápido. Então, se a gente for mensurar essa relação, e estamos falando aqui de um valor de um imóvel, qual seria a valorização de um valor de imóvel em relação ao seu aluguel e a variação nos juros? Se você estava com juros de 14,25% ao ano, e agora você passou para um juros de 6,75%, a diferença é de 7,5%. Então, o valor do seu imóvel vai variar, o aluguel vezes
7,5% divididos por quê? 14,25 ao quadrado. Isso divididos por... Isso dividindo 7,5%. 0,1425 ao quadrado. Isso dividindo 75 vai dar mais ou menos 3,69, ou seja, indicando que o seu imóvel, e aí isso aqui é uma queda, né? Tinha um sinal de menos aqui, então menos com menos vai dar mais, indicando que a valorização do seu imóvel se dá mais ou menos nessa magnitude. Então você tem uma magnitude bastante alta, como você pode perceber aqui, ó, nessa configuração você tem um aumento de 196%. E uma notícia também importante é que quando você coloca o assunto no Google, geralmente aparece o que o mercado, o que as pessoas estão pensando sobre ele. Então, quando você coloca aqui Bitcoin e dá um Enter, já aparece de cara oportunidade de investimento em Bitcoin, seja nos anúncios patrocinados, seja na pesquisa normal, entenda como investir, análise Bitcoin hoje. E quando você coloca imóveis hoje, por conta dessa crise, você percebe que a principal notícia sobre imóveis ou com imóveis no Distrito Federal, o Gilmar Mendes utiliza Casa da União, ou seja, estamos falando aqui daquela discussão sobre, que é importante, obviamente, mas aquela discussão sobre auxílio moradia. Então você percebe que não há esse termo, não há um interesse do mercado hoje, pelo menos do mercado em termos pulverizados, para investimento em imóveis. Você tem assim esses anúncios de compra e venda de imóveis, mas investimento em imóveis não aparece muito. E aí você começa a perceber algumas poucas notícias, preço de imóveis cai em 2017, mas o mercado de imóveis corporativos no Brasil já sai da crise em fevereiro de 2018. Então a ideia desse vídeo é exatamente passar uma visão nova para vocês de que há sim oportunidade de investimento em 2018 e essa oportunidade, sem sombra de dúvidas, se dá em relação a imóveis. Obviamente a gente tem que entender como é que se dá o componente da demanda, que é um dos fatores que determina preço. Obviamente os fatores que vai determinar a oferta tem a ver com os custos de produção, bem como os entraves e barreiras de entrada para esse mercado. Mas em relação à compra de imóveis, você tem principalmente essa questão do preço dele e uma trajetória temporal desse preço e também da renda futura das pessoas. E como essa renda futura ainda está um pouco incerta, as pessoas estão um pouco relutantes em entrar num contrato de longo prazo que determina a compra de um imóvel. Então, na medida que o emprego está mais garantido, eu acredito que os preços dos imóveis irão decolar. E, obviamente, você tem que manter esses juros baixos, mantendo uma dívida pública sustentável. Então, toda essa minha análise aqui é baseada num cenário onde você consegue controlar as contas públicas e também você consegue garantir a estabilidade do emprego da população e provocar também um certo aumento de renda. Bom, quem gostou aí da análise, deixe o seu comentário e qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado.